Oi, eu sou a Dora Caroline e você está na minha cabeça, na minha mente, no meu diário criativo. Então, vamos fazer arte. Então, eu assisti recentemente, reassisti Up Altas Aventuras. Que se você não assistiu, primeiro, em que caverna você vive? Segundo, cara, que filme bom, é maravilhoso, eu adoro. E cara, Fredrickson, ele só pode ser um velho bombado, porque ele ficou o filme inteiro arrastando aquela casa, que não é possível que esse maluco não tenha feito uma musculaçãozinha. Porque, se você reparar, ele usava até escadinha, tipo um elevador na escada. Eu não sei como explicar isso, mas ele não fazia exercício, mas do nada ele tá lá arrastando a casa dele. É muito louco, se você parar pra pensar. Mas enfim, esse não é o ponto. Isso me deu uma inspiração, porque eu não fazia ideia do que pintar. Eu fiquei pensando comigo, caramba, histórias de velhos, histórias de idosos. Onde estão essas histórias? Porque normalmente, quando a gente vê histórias de gente mais velha, é normalmente as pessoas contando de como foi a juventude delas. Então, tipo, a juventude é uau, valorizada e tananã, tananã, tananã. Só que a gente não vê histórias de idosos. E eu fiquei pensando, nossa, seria tão divertido uma história de idosos que se apaixonam ou idosos que realizam sonhos. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Até porque eu sou uma pessoa que gosta de ler. Olha ali os meus bebês, tem mais pra lá também. Eu amo ler, adoro ler. E eu parei pra pensar e tipo, caramba, não tem histórias com... Pelo menos eu não conheço muitos livros que tenham velhos contando de histórias. Ou histórias que não sejam, tipo, sobre os idosos contando das suas juventudes, mas os idosos vivendo a vida idosa. Eu fiquei tipo, gente... É que eu acho que também tem aquela coisa de que ninguém quer envelhecer, mas isso acontece com todo mundo. E eu acho que se tivesse mais histórias sobre idosos, seria muito interessante. As pessoas iam ficar tipo, olha só que interessante, sabe? Ok, esse é o primeiro ponto. Uma ideia, ela não surge assim do nada, ela vai sendo preparada como se fosse um bolo. Daí, aí foi o primeiro ingrediente. Daí, aulas da faculdade de design. Graças a Deus, vamos agradecer mais uma vez pela faculdade. Amém, amém, amém. Aulas da faculdade de design, a gente estava fazendo. Aliás, eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Voltei. Estávamos tendo aula, a gente tem várias aulas, e uma dessas aulas é a aula de representação e expressão, que é uma aula de desenho, digamos assim, resumindo muito toda essa matéria. E nessa aula a gente estava treinando texturas com nanquim. Essas aqui foram texturas que a professora passou pra gente reproduzir e tal. E essas aqui foram texturas que a gente criou pra aplicar nesses círculozinhos aqui. Olha só que lindos as texturas. Tá focando, meninas? Tá focando? E os círculozinhos. Então tá, já temos os dois primeiros ingredientes. Up Altas Aventuras e aula de texturas. Até rimou. Daí, o último ingrediente dessa ideia foi o seguinte. Pinterest. Como sempre, o maioral está aqui, porque você consumir arte acaba, de qualquer forma, te ajudando a criar. Tipo, se você consumir arte e ficar se comparando com essa arte, não vai dar certo. Mas se você consumir arte e realmente fazer essa receita aqui, de pegar várias referências e transformar num negócio só, você vai ter um negócio completamente original, completamente incrível. Daí eu estava passando meu Pinterest lá, quando eu vi um desenho muito bom da Joana Dark. Eu não vou conseguir dar créditos de quem fez esse desenho, porque ele estava no Pinterest e eu vi, só que na hora que eu vi, sumiu. E, tipo, recarregou, não achei mais o desenho que eu tinha visto. E tem vários desenhos da Joana Dark. Daí eu até, tipo, dei uma olhadinha lá e eu falei, tipo, caramba, esses desenhos estão muito bons, estão muito incríveis. Só que não foi só um que eu acabei vendo, foram alguns. Daí, aí está a ideia. Primeiro ingrediente, Up Altas Aventuras,
trazendo uma reflexão minha sobre por que não vemos histórias com idosos. Segundo ingrediente, aula de texturas da Prof. Nájila. Um beijo, Prof. Nájila. E terceiro ingrediente, Pinterest me mostrando uma Joana Dark que... incrível. Isso tudo me deu a ideia de fazer uma senhora guerreira aplicando as texturas que a gente aprendeu na aula. Porque daí eu já treinava as texturas, já fazia um conteúdo muito bacana e já me divertia. Então, esse daqui também vai ser uma coisa. Por quê? Eu não vou me sentir confortável só em fazer as texturas, eu também vou mostrar como faz. E você vai perceber que texturas são pura repetição e que deixam os desenhos muito interessantes. Então, bora desenhar comigo! Primeiro, né, eu resolvi fazer na folha do meu sketchbook mesmo. A folha do meu sketchbook, ela já é bem grossinha, de gramatura 300. Eu amo esse sketchbook, galera. Mas, como eu não ia usar aquarela nem nada, eu não quis pegar a folha texturizada. Fui direto pra folha do meu sketchbook mesmo. Eu estudei um pouquinho de como eu ia querer fazer a pele de pessoas mais idosas, né? Porque a pele da pessoa idosa e a pele da pessoa jovem é bem diferente. Então pesquisei muitas referências no Pinterest mesmo, pra que eu soubesse mais ou menos como eu gostaria de fazer. E alguns detalhes, normalmente, nos idosos tem uma pequena linha, eu não sei exatamente o que é. Só que entre o nariz e a boca tem uma linha que fica mais pronunciada conforme vai envelhecendo em alguns idosos. Também quis fazer um pouco a orelha um pouco mais caída, porque eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu tenho a impressão de que as orelhas dos idosos são mais caidinhas do que, tipo, de pessoas mais jovens. Não sei se a fonte disso são vozes da minha cabeça, não sei. Depois de feito, apaguei o esboço por trás e vamos começar com as texturas. Essa textura aqui é bem tranquilinha. Essa textura se baseia em fazer esse movimento como se você estivesse enrolando. E se você quer dar aquele efeito de luz e sombra, o que você tem que fazer? Você tem que fazer repetidas vezes essa textura, só que na parte que tem que ser mais escura, você vai passando mais vezes essa textura, entendeu? Então você continua fazendo esse movimento de enrolado, e quando for pra deixar mais escuro, você passa por cima da parte que é mais escura pra deixar a sombra pronunciada. Essa próxima textura é basicamente você pegar e fazer vários risquinhos, seguindo aquele princípio que eu passei na primeira textura. Você pode dar aquela sensação de luz e sombra com canetas diferentes, por exemplo, usar uma caneta que tenha tamanho, sei lá, de 0,1, de 1 a 0,3 e vai aumentando. Mas um negócio que funciona muito pra mim é fazer repetidas vezes num lugar para que eu consiga ter um efeito melhor de luz e sombra. Normalmente eu prefiro desse jeito, porque eu acho que fica mais interessante. Eu me adequei muito melhor a esse tipo, porque eu acho que no efeito de luz e sombra eu prefiro fazer desse jeito. Mas se você tem variações de canetas e você quiser usar essas variações de canetas para criar esse efeito, também vai dar certo, confia. A próxima textura é igual fazer uma cobrinha, sério, igualzinho. Você pega e vai fazendo esse movimento como se você estivesse realmente desenhando uma cobrinha. E você faz isso de uma ponta a outra. Dependendo do formato que você quer preencher, vai ficar maior ou menor. Mas é aquela coisa, você continua fazendo esse movimento. E claro, dando luz e sombra, repetindo esse movimento em partes específicas que já foram preenchidas. Beleza, galerinha? Gente, já vai deixando o like, tá bom, galera? Essa daí é a Marta, deixa um likezinho pra Marta, tá? Esse foi o nome que eu escolhi pra ela. Então vamos dar um like na Marta e na minha pessoa, que isso é muito importante. Compartilhar, curtir, não esquece de deixar seu like. O bom é que você pode repetir as texturas sem deixar o desenho ficar chato, digamos assim, sem deixar o desenho ficar desinteressante. Porque as texturas já deixam o desenho interessante de formas muito bacanas. Para a textura do cabelo, eu resolvi fazer as chamadas rachuras,
Que basicamente, galera, é como se fosse fazer um jogo da velha, só que com mais espaços. Como se fosse fazer um xadrez. E você vai fazendo isso e de novo repetindo naqueles espaços que você quer dar mais luz e sombra. Nesse caso, eu resolvi fazer só umas rachuras que preenchessem o cabelo todo e daí demarcar as partes mais importantes do cabelo, deixando a linha um pouco mais grossa em certos pontos. Mas se você quiser usar a rachura pra fazer uma luz e sombra mais cabelo, também vai dar certo. Nesse momento, só tô repetindo algumas das texturas que eu já usei, porque eu não vejo problema de repetir algumas texturas em pontos específicos. Ou, se quiser, também dá pra criar novas texturas, porque texturas é basicamente um padrão que se repete, galera. Falando o que eu pensei pra personagem. Eu pensei no nome dela ser Marta e ela ser uma guerreira idosa mesmo. Ah, mas idosos são de frágeis, né? Ela não é uma idosa frágil. Ela é uma idosa que se cuidou muito nessa vida, sabe? Ela foi treinada pra durar bastante, digamos assim. E ela tem um dragão e pássaros. E ela protege as pessoas. Basicamente isso que eu pensei. Nessa última textura, a gente vai fazer como se fosse fazer um código Morse ou uma linha que é cortada ali no meio, entendeu? Então você faz a linha, só que você não faz contínua. Então, uma linha, um risquinho, nananana. Basicamente esse movimento, não precisa pensar muito, gente. Então, galerinha, fazendo a revelação, né? O desenho, no final, ele ficou desse jeitinho aqui. Eu posso colocar uma versão dele um pouco maior pra vocês verem depois, mas ficou desse jeitinho aqui. Basicamente, o que eu fiz pra fazer luz e sombra? Eu fiz as texturas, do jeito que a professora ensinou, e nas partes que eu queria que tivesse mais escuro, eu repeti mais vezes. Então aqui eu coloquei mais linhas, na mesma repetição, no mesmo padrão de texturas, pra ficar mais escuro. Gostaram do vídeo? Se você gostou, dá um like, deixa um comentário aí bem bonito. E é isso, gente. Compartilha, me segue. E é isso. Beijo, galera. Continuem criativos, porque a criatividade ainda revoluciona o mundo até hoje e vai continuar revolucionando se você que está aí não parar de criar. Um beijo.